Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo iremos tratar o comando solve do MATLAB, como resolver uma equação, sistema linear de equações e assim por diante. Para declarar o comando solve, você utiliza solve, abre parênteses, a primeira equação, vírgula, a variável que você quer isolar. Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o MATLAB para a direita da tela, utilizando o comando Windows, setinha para a direita, e botar esse documento do Word na esquerda da tela, utilizando a mesma coisa, Windows, só que para a esquerda. Assim fica bem dividido, eu consigo ver os dois ao mesmo tempo. Então tá. Quando nós temos apenas uma variável e uma equação, o resultado vai ser um valor numérico. E se a variável é de segunda ordem, por exemplo, nós vamos ter duas respostas. Para começar, vamos declarar a variável x como uma variável simbólica e definir a equação 1 como: quando estamos declarando uma equação, precisamos utilizar o símbolo de igualdade assim, pois o MATLAB entende que esse símbolo aqui é para atribuir um valor. Por exemplo, aqui estamos atribuindo essa equação para a variável simbólica eq1, equação 1. Então tá, utilizando o comando solve, por se tratar de uma equação, definimos assim, equação 1 e isolar x. O MATLAB se esforça o máximo possível para manter a exatidão. Então, se quisermos transformar num valor numérico, precisamos utilizar o comando double. Assim, temos os dois valores de x que satisfazem a equação 1. Note que existem outras maneiras de tratar essa equação. Por exemplo, passando o 26 para o outro lado subtraindo. Então, temos 12 menos 26. Então, o coeficiente c da nossa equação vai ser menos 14. Podemos simplesmente pedir as raízes do polinômio 2, 6 e menos 14, que são os coeficientes da nossa expressão de segundo grau. Assim, nós obtemos a mesma resposta numérica que encontramos antes. Quando temos uma equação com mais de uma incógnita, como essa aqui, por exemplo, existe mais de um conjunto de valores de x e y que satisfazem essa equação. Portanto, ao pedirmos para resolver essa equação, podemos isolar x em função de y ou y em função de x. Vamos primeiro definir as nossas variáveis simbólicas, x e y, e definir a equação 1 como 3 vezes x mais exponencial de y igual a 42. Assim, nós podemos pedir para resolver a equação 1 para x, e vamos ter uma função de y, ou assim como resolver a equação 1 para y, e vamos ter uma função de x. Começamos definindo as variáveis simbólicas que vamos utilizar, e em seguida definimos todas as expressões. Assim, podemos utilizar a resposta da solução, utilizando o comando solve e definindo o vetor de equações, vírgula, o vetor das variáveis. Repare que a resposta vai vir em forma de uma estrutura. Se quisermos saber o valor de x, de y ou de z, pedimos dessa forma. Para utilizar o comando solve e atribuir automaticamente os valores de x, y ou z, podemos utilizar a mesma fórmula de cima, mas em vez de pedir para o valor ser armazenado numa variável r, já definimos o vetor com as variáveis. Bom, se eu solicitar o valor de x, vai ser o mesmo caso de antes. O MATLAB vai procurar manter a resposta o mais exata possível. Portanto, utilizamos o comando double para obter o valor numérico. Assim, vamos definir x como o valor numérico dele, e a mesma coisa com y e z. Assim, ao solicitarmos x, y e z, vamos ter os valores numéricos que procuramos. Uma maneira mais rápida de resolver esse sistema seria se utilizássemos um pouco de álgebra linear. Podemos perceber que as equações já estão no formato com seus coeficientes da matriz A definidos e os valores do vetor B à direita. Assim,
podemos escrever a matriz A dessa forma aqui, com os coeficientes à frente das incógnitas, e a matriz B dessa forma. Assim, a resposta da solução é simplesmente a matriz inversa de A vezes o vetor B. Nesse caso é mais fácil fazer por esse método, pois digamos que o sistema já está num formato bem padrão da matriz A e do vetor B bem definido. Agora, se as incógnitas estão do outro lado da igualdade, é mais fácil utilizar o método descrito acima utilizando o comando solve. Também podemos utilizar o comando solve para sistemas polinomiais. A diferença é que teremos mais de uma solução, por exemplo. Quando temos um número negativo elevado ao quadrado, ele também fica positivo. Assim, quando isolarmos y nessa equação, teremos dois valores de x que satisfazem, e assim sucessivamente. Por isso, a grande quantidade de soluções. Começamos definindo as variáveis que iremos utilizar, x, y e z, e declarando as equações. Eu já deixei tudo pronto aqui. Agora, utilizando o comando solve, indicamos o vetor das equações, vírgula, o vetor das variáveis. E eu também vou solicitar para ele armazenar numa variável r da resposta. Assim, o sistema já indica que foi montada uma estrutura com 8 soluções, e para solicitar o valor de x, podemos pedir assim, e para solicitar o valor numérico, como visto anteriormente, utilizamos o comando double. Assim, podemos obter as soluções tanto de x, y e z. Agora vamos analisar um exemplo de um sistema com raízes quadradas. Dependendo da complexidade do seu sistema, pode haver mais de uma solução, mas eu escolhi um exemplo aqui que tem apenas uma solução para a gente ver. Primeiro a gente declara nossas variáveis simbólicas e declaramos as nossas equações, que eu também já deixei pronto aqui. Agora utilizamos o mesmo procedimento. Armazenamos numa variável r da resposta o comando solve com as equações na forma de um vetor e as variáveis na forma de outro vetor. Podemos então pedir o valor de x e mesmo procedimento para obter o valor numérico e o valor numérico de y. Se você gostaria de mais casos decimais, você pode mudar o formato da exibição e pedir a resposta novamente. Bom, já quando nós temos um sistema assim não linear, que não tem como isolar as variáveis, a gente precisa utilizar um método numérico. A gente começa definindo nossas variáveis x e y, e a equação 1 e a equação 2. Note que o ln no MATLAB é expresso pelo log. Se quisesse usar o log de base 10, tu escreveria log 10. Então tá. Agora quando eu peço para ele me resolver, utilizando as equações, ele vai me retornar um valor, mas ele vai me dizer que não foi possível resolver simbolicamente, e vai me retornar o valor utilizando a função VPA-solve, que era a que a gente já deveria ter usado desde o início. Então, se eu pedir o valor de x, ele até vai me dar um valor, só que ele vai me dar um valor imaginário que não é exatamente o que a gente quer. Bom, e como que a gente corrige isso, então? Eu vou botar a equação 1 e a equação 2 aqui na tela para a gente ver o que a gente pode fazer para encontrar essa solução. A gente pode, por exemplo, isolar y nessa equação e plotar as duas e ver em quais pontos elas se interseccionam, que seriam esses exatamente os valores da nossa solução. Eu vou começar definindo a função 1 como 2 menos seno de x, que é exatamente y isolado nessa equação, ou melhor ainda, eu vou utilizar o comando que a gente veio aprendendo aqui, que é para isolar o y na equação 1, que é exatamente o que eu queria, né? E a minha função 2 vai ser o ln de x, que no MATLAB escreve log. Então tá. Agora eu posso plotar a função f1. Vou pedir para plotar no intervalo de menos 100 até 100. Agora eu vou pedir para segurar o gráfico e plotar a função f2. Então tá, agora a gente consegue ver mais claramente os pontos em que essas funções se interseccionam.
Eu posso inclusive dar um zoom na janela aqui para ver melhor. Como a gente pode ver, tem 1, 2, 3, 4, 5 intersecções entre as curvas. Então, no conjunto real, existem 5 soluções para esse sistema aqui, pois depois as curvas nunca mais vão se cruzar. Portanto, se a gente utilizar o método do VPA-Solve e indicar as equações que queremos resolver, ele até vai nos entregar um valor. Todavia, como tem mais de uma solução, ele vai me entregar uma solução qualquer, né? Se eu pedir, por exemplo, o valor de x, ele vai me entregar agora uma resposta imaginária, que não é o que a gente quer achar uma das soluções reais. Então, a gente usa o comando VPA-Solve e, depois de declarar as variáveis, a gente bota vírgula e dá um chute inicial, por exemplo, 6. Assim, a minha resposta vai estar em termos de um valor real. Vai estar dentro de um daqueles parâmetros que eu conheço. Se eu quiser novamente plotar os gráficos e escolher algum valor específico que eu queira saber, eu posso analisar graficamente. Eu vejo que uma das intersecções, por exemplo, essa aqui, é perto do valor 12, digamos assim. Então eu vou chutar um valor de 12 para o comando do VPA-Solve e ele vai me entregar para o valor de x exatamente o valor que eu procuro, 12.05. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se eu somei alguma coisa na sua vida, não esquece de deixar aquele joinha ali embaixo, que não custa nada. E até a próxima.